Seja muito bem-vindo ao canal Rota Espiritual. Canal esse, como eu sempre digo, que não tem a pretensão de te apontar o caminho, mas sim de juntos trilharmos esse caminho de autoconhecimento e de conhecimento espiritual para nossa evolução. Eu sou o Gilvan Arruda, produtor digital, e aqui dividindo a bancada comigo a minha parceira, a Vanessa. Eu sou a mais legal, tá? Tô brincando, gente. Bom, vamos lá. A nossa convidada hoje é a Érica Queiroz. Eu vou tentar falar certo, viu, gente? Ela é psicogenealogista. Ó, já tem 16 anos de profissão. Olha que frase de impacto. Transformo mentes inseguras e estagnadas em mulheres fortes e independentes. Olha, é de arrepiar. Bom, muito obrigada, Érica, por ter aceitado o nosso convite. Por favor, fale um pouquinho de você. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E, bom, eu sou a Érica Queiroz, eu também sou educadora, mas trabalho há 16 anos já impactando mulheres com terapia, especialmente mulheres com mais de 30 anos. E há algum tempo eu me formei na psicogenealogia, que é o estudo da mente humana através dos arquétipos da árvore genealógica da própria pessoa, e que também pode ser utilizada para os ambientes com a técnica da liberação radiestésica homeopática que a gente vai tratar aqui hoje. Eu já ia te perguntar o que era psicogenealogia, você já respondeu, já tá tudo certo. Vamos lá, primeira pergunta. O que é liberação radiestésica homeopática? Bom, a liberação radiestésica homeopática é uma técnica que foi criada pela doutora Flávia Baritz, que é uma fisioterapeuta, e que também é psicogenealogista. E essa técnica, ela faz a liberação através da homeopatia na própria árvore genealógica da pessoa, do cliente. Então, o cliente vai preencher esse papel, que é a árvore, com os dados que ele tem dos ancestrais, dos pais e dos ancestrais até os trisavós. Se não tiver todos os dados, não tem problema. Porque eu ia te perguntar, e se a pessoa não tiver os da dados? mesma forma, tem como a gente verificar por conta da radiestesia. Porque a radiestesia acessa o campo morfogenético, e esse campo é onde tem todas as informações do universo. E aí a gente consegue acessar onde, por exemplo, a pessoa que tem um problema de trauma, um trauma, por exemplo, de abuso, que ela sofreu. A gente consegue identificar de onde isso veio, se tem a ver com a árvore dela, se houve abuso anteriormente na ancestralidade também. E aí, conforme essa análise, a homeopatia é diretamente na árvore, não é para a pessoa tomar. Por quê? Porque a homeopatia, ela é energética. Então, mesmo eu pingando aqui, tem 6 homeopáticos para isso. Eu verifico onde começou esse problema, na árvore materna, paterna, às vezes pode ser em ambas. E aí a gente inicia esse tratamento que é feito diariamente, eu com a árvore dessa pessoa. Que legal! muito 10, hein? Essa eu não sabia. É algo bem inovador mesmo. Inclusive, vai ser lançado um livro da doutora Flávia Baritz, que eu estou participando também, com como é a técnica, como que surgiu, porque também tem em livros mais antigos algo sobre a parte do ambiente, para tratar desses problemas do ambiente, que também é possível com a liberação. Então, é uma liberação através da radiestesia com a homeopatia, para que esses traumas, esses miasmas que estão lá atrás e que acompanham aquela árvore, então estão ali trazendo problemas para aquela pessoa, possa ser liberado, a árvore reequilibrada e curada. Que legal, hein? Bacana. Gente. Me remete um pouco à alquimia isso também. Tem alguma ligação lá no passado, os mestres que trabalhavam essas químicas em prol de algum tipo de... Não vou dizer bem feitiço,
mas me lembra um pouco nesse sentido. Tem uma coisa a ver? Pensando na homeopatia, né, como o Dr. Hahnemann criou a homeopatia, ele foi fazendo pesquisas nas próprias pessoas doentes para verificar quais eram os sintomas que elas tinham com a doença. Várias pessoas, por exemplo, com uma gripe muito forte. Eu tenho um sintoma, você tem outro, não são idênticos. Então, ele pegou toda essa informação com essas pesquisas para cada homeopático que existe hoje, hoje tem mais de 4.000. Nossa. E ele verificou esses chamados miasmas, que são esses sentimentos, emoções, sensações no corpo físico que são referentes a esse passado, ou a própria pessoa. Então, é desde o físico, emocional, mental, até o energético espiritual. Então, o homeopático, ele faz essa linha toda. Por isso que ele trata a pessoa, ele não trata a doença. Então, ele não está tratando, você tem um trauma, você tem um medo, você tem uma dor de cabeça. É diferente, trata a pessoa com as características que ela tem. 10. Como que essa técnica ela é aplicada? Essa de liberação radiestésica homeopática? Como que funciona todo o processo? Eu chego lá, como que funciona? Sim, primeiramente a gente tem uma primeira consulta, né? Após a pessoa entender como é o processo, a gente marca uma primeira consulta para ela compreender como que vai ser o preenchimento da árvore, o que vai acontecer, essa parte que eu falei da homeopatia, que é direto na árvore, porque muitas pessoas acham, eu vou ter que tomar a homeopatia, mas não é. Eu vou aplicar a homeopatia na árvore dela. E aí, depois dessa conversa e também de fazer uma anamnese, entender alguns porquês, que às vezes a própria pessoa não é consciente. E aí eu consigo trazer várias informações dos ancestrais também. Quem é que você lembra que teve algum processo parecido com o seu? Mas e se a pessoa não lembra de muita coisa? Não tem problema. Não, porque aí com o pêndulo, na radiestesia, é possível fazer toda a análise na árvore para identificar onde iniciou esse processo, que lado, com quem. E aí a homeopatia é feita em toda árvore, desde, por exemplo, se começou do bisavô pro avô, pro pai e pra pessoa. Entendi. Então, o homeopático é feito em toda essa linha da árvore. E essa parte do tratamento da homeopatia, eu faço depois da consulta. Então, ele é um tratamento que eu, como terapeuta, faço diariamente, conforme a necessidade que foi revelada na análise. A pessoa já não participa todas as informações. Isso. Ela participa, sim, eu mando uma espécie de oração para ela, de liberação radiestésica homeopática, para curar, reequilibrar a árvore dela de todos sentimentos, sensações, emoções, que aí são todas descritas, que ela pode fazer diariamente, mas isso não interfere no que já está sendo feito ali na árvore. Normalmente, geralmente, dura em torno de 3 meses esse tratamento. Um máximo de 3 meses, geralmente, no caso da árvore genealógica. E aí depois a pessoa tem um feedback, como funciona? Sim, temos 3 encontros. O primeiro, que é esse da anamnese, conhecer melhor, entender o que ela está sentindo, a queixa dela. Depois de feita essa análise, eu também passo para ela a análise que foi feita. Quais foram os homeopáticos necessários para liberação dessa árvore, da outra. Para ela entender, porque cada homeopático tem os seus miasmas já linkados nele. Então, esses 6 que a gente utiliza para a árvore, eles já trazem os sentimentos, as sensações que às vezes nem ela estava dando conta. E quando eu passo essa análise com esse processo do que já está acontecendo, do tratamento, a pessoa fica abismada, porque parece que eu abri algo e li a vida dela. Mas isso é tudo através do campo morfogenético mesmo. E depois dessa segunda consulta,
continuo o tratamento e na terceira consulta é para essa finalização. Aí eu faço a medição da energia dela também, como que estava no início, depois como que ficou no final, para ela verificar como melhorou no sentido energético também. E ela também vai me dando feedback, eu acompanho essa pessoa, ela não fica assim como numa consulta médica, né? Que a gente vai um dia e se a gente não voltar, ninguém sabe de nada, não. Eu faço o acompanhamento mesmo, ela pode mandar mensagem no WhatsApp, qualquer eventualidade, se tiver algum problema, se quiser dar um feedback, falar sobre algo que foi estranho ou interessante para ela, para que a gente possa continuar juntas nesse tratamento. Mas, por exemplo, a pessoa tem enxaqueca e não consegue resolver. Ela chega em você, até uma dor, ela consegue resolver por esse trabalho? Sim, tanto físico quanto... porque a maioria das dores, se a gente for pegar pelas pesquisas que são feitas, muitas delas, não posso falar todas as doenças, nada disso. Mas muitas dores são de efeito emocional. Porque a mente, a pessoa tem aquele sentimento que gera emoção e que gera a sensação. E aí isso faz com que tenha, de repente, dores crônicas, que nenhum remédio dá conta. Às vezes toma um remédio, aí tem que multiplicar o remédio, daqui a pouco tem que trocar o remédio. E aquela bola de neve nunca mais acaba e a pessoa continua em sofrimento. Muitas vezes, não posso dizer 100%, mas maioria das vezes esses problemas são ancestrais. Ou vem desde o ventre da mãe, da concepção, do ventre da mãe, ou antes. Por quê? Porque tem a parte epigenética, que é, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples para a gente pensar. A sua avó, por exemplo, quando estava grávida da sua mãe, você já estava dentro das duas. Porque a sua mãe já tinha ali os 400 óvulos. Verdade. Então, todo o sentimento, sensação, tudo que a sua avó teve, sua mãe teve, e assim sucessivamente você também carrega. Nossa, eu nunca parei para pensar desse Interessante jeito. mesmo, né? Sim, e isso também acontece com a ancestralidade, porque, como o Jung fala, a gente tem um inconsciente coletivo, que ele capta informações lá da ancestralidade também. Então, a gente, às vezes, tem um jeito que a gente fala, nossa, mas por que eu sou assim? Por que eu faço isso? Eu não quero fazer isso, mas eu não consigo sair desse ciclo, né? E, normalmente, é por essas questões. Então, tem programações já no nosso inconsciente que são ancestrais. De traumas que os ancestrais sofreram, de lutas, que nem aqui no Brasil, quantas coisas, né? Com a formação do povo brasileiro, os africanos que se tornaram escravos, os índios, que muitos foram mortos, entre outros. Milhões de indígenas, né? Calcula-se mais de 1.300.000, se eu não me engano, milhões de africanos e as lutas sangrentas aqui dentro do nosso continente sul-africano. Por exemplo, os paraguaios, se eu não me engano, foram 400.000 mortos na Guerra do Paraguai. Por isso de Itaipu, enfim, só contexto histórico. Mas então é muita coisa que a gente traz e não tem às vezes noção. E de quantas pessoas foram necessárias para a gente existir. Que nem aqui na árvore, a gente tem aqui, ó. Isso daqui só até os trisavós, tá? São 4 gerações só. Olha quanta gente aqui, ó, foi necessária para que a gente exista hoje. Nossa. A gente não tem noção disso aqui. Põe na frente do microfone aí, Posso fazendo um favor. Assim? Não, Isso, que aí a câmera pega lá. Deixa eu tirar aqui, peraí. Não, já deu. Já deu? Fantástico. Então, isso daqui só de 4 gerações. Imagine desde que o mundo é mundo, desde que tudo foi criado. Mas normalmente, por que trabalha-se aqui 4 gerações? Porque é o que geralmente tem os inícios.
4 gerações. Assim como está escrito, né, na Bíblia, por exemplo, que Deus visita até a 4ª geração No Antigo Testamento fala isso. Dos infiéis. Então, por isso que a gente trabalha as 4 gerações. Mas tem situações que é algo mais ainda atrás. Aí, quando isso acontece, continua sendo do trisavó em diante, porque todos carregam isso, né? Não, e tem um outro detalhe também, se a gente for parar para pensar, tá bom 4 gerações, porque às vezes a 5ª já era a gente lá atrás também. Pois vai saber, né? Vai saber. E desculpa interromper o papo, se vocês me permitirem, eu me lembrei de uma informação, nós falamos aqui nos bastidores antes do Chico, e eu me lembrei de uma informação que o Chico falava. Como que a gente limpa o nosso karma a respeito de guerras? Aí o Chico falou, através de pandemias. Olha só que coisa interessante. Não estou dizendo aqui que essa conclusão é fato, é lei, nem nada. Mas a guerra do Brasil com o Paraguai ceifou 400 mil vidas paraguaias e ceifou 350 mil vidas brasileiras. Na pandemia de Covid-19, nós tivemos 700 mil óbitos no Brasil. Nossa Senhora. E números, tem muita relação. Tem muita ligação, muita. Então é fantástico. Então, essa ideia aqui realmente expandiu a minha visão a respeito dessa tua técnica. Fantástico. Fantástico. E essa técnica também pode ser realizada nos ambientes. Ambientes que a pessoa adoece. Tem um caso nosso de estudo de caso, que uma mulher, ela já estava com uma doença bem debilitada, com câncer, e ela, quando ia para o hospital, já bem ruim, no hospital ela tinha uma melhora incrível, que nem o marido dela acreditava. Mas quando ela voltava para casa dela, ela adoecia. Então, houve um trabalho nessa casa, né, com essa família, porque muitas vezes a gente inicia o trabalho também do ambiente e há necessidade de fazer a árvore, ou só o ambiente. Aí, o que vai detectar é esse campo mesmo. E fazendo tudo isso, tem como fazer limpezas específicas, com ervas, com coisas específicas que a gente também tem. Trabalhamos com um gráfico que demonstra essas limpezas, que pode ser até assim, desde a parede, o teto, tudo. Ou tem casos também que não adianta nem fazer mais isso. Então, ou vender essa casa... Ou botar abaixo. E tem casos, por exemplo, a gente teve um caso de um efeito poltergeist numa casa, uma mansão lá em São Paulo, que vale muito onde ela existe, só que ela estava há 40 anos abandonada porque ninguém conseguia vender, porque ali todo mundo que entrava não se sentia bem ali, sentia coisas assim muito esquisitas. E de fato ela tinha mesmo esse efeito poltergeist, e ela foi sendo trabalhada com a homeopatia, porque aí tem como borrifar, tem como fazer. Esse trabalho tem como fazer do ambiente tanto presencialmente como também à distância. Porque a pessoa pode enviar a planta do terreno ou da casa, e aí dá para identificar os lugares que tem as energias deletérias, onde estão, identificar exatamente. E quando é uma casa habitada, a gente consegue identificar até, por exemplo, dentro do guarda-roupa tem ali uma coisa que precisa ser jogada fora. Olha, que legal. Exatamente, com essa limpeza. Então, algo importante para todo mundo saber, que a gente até estava conversando aqui anteriormente, né, antes de começar, brechó,
que a gente, né, as pessoas às vezes gostam de comprar em brechó, que às vezes tem coisas muito interessantes, dependendo. Brechó, antiguidade, tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado para trazer para nós, para a gente usar, para deixar na nossa casa. E aí, lógico, tem como fazer uma verificação, uma limpeza, até com um gráfico específico para que não traga as energias daquela pessoa que foi a dona anteriormente disso, para que fique tudo ok. Mas é bem complicado, tem que se pensar muito. Apesar de, por exemplo, antiguidade, eu sou apaixonada, amo coisas antigas. Mas a gente tem que começar a ficar mais consciente disso, porque aí pode trazer algo que nós nem imaginamos, né? Nossa, me ocorreu até hoje em dia, quando você vai comprar um carro, tem a revisão pré-compra, né? Então você vai numa empresa, paga lá um valor e essa empresa diz se vale a pena fechar negócio ou não. Nesse caso aí de coisas usadas, é uma verificação energética pré-compra, né? Sim, sim. Pode ter essa pré, como pode ter também se a pessoa já... Após, né? Já está. Legal, bacana. E também teve muitos casos de... E essa casa aí do poltergeist conseguiu ser vendida. Era o que eu ia perguntar. Que bacana. Demorou 6 meses o tratamento. Olha só. Mas é o que era preciso, né? Para tudo se reequilibrar. Ali, naquele ambiente, naquele lugar, o que tinha ali. Tem muitos lugares, por exemplo, em São Paulo, que tem... Em Barueri, por exemplo, tem um condomínio lá que foi cemitério de índios. Qual o nome do condomínio? Eu não sei exatamente. Não fala no ar, mas pra gente agendar a visita. E lá foi um cemitério indígena. Descobriram há pouco tempo. E lá tem muitos fenômenos. Muitas pessoas se separam, ficam doentes. Então, muitas coisas assim de miasmas mesmo ancestrais. Então, tem lugares que a gente nem imagina. Que nem aqui em Rio Preto, por exemplo, a gente não sabe onde, de repente, nos anos aí muito antes de existir cemitério, onde que as pessoas eram enterradas. Tinha uma prática, não sei se já ouviu falar disso, Vanessa, e a Érica também. A Érica deve ter ouvido já. Que tinha uma prática na época da escravidão que os donos de fazenda às vezes armazenavam grandes quantidades de ouro em baús. Então no meio da noite ele ia na senzala, pegava um negro, ia para o meio da fazenda no lugar ermo, fazia o negro cavar um buraco grande. Assim que ele terminava, ele matava o escravo, punha o baú de ouro e enterrava o escravo junto, para que nunca ninguém soubesse onde está enterrado aquele baúzinho de ouro, né? Então muitas pessoas foram aprisionadas nessa energia densa, morreram numa situação dessa, e essa energia está lá. Tem fazendas inúmeras no interior de Minas que são extremamente cheias de fenômenos de poltergeist por conta desse tipo de coisa. E com ouro embaixo. Sim. Com ouro embaixo. Me fala que a gente tá indo pra lá semana que vem. Semana que vem eu tô lá em Minas, gente. Ninguém me fala essas coisas. E tem mesmo, muito, muito. Então a gente não tem noção das coisas, né? Às vezes um problema no relacionamento, um problema físico, como uma doença, pode ter vindo e não tem nada a ver com o físico. Que fantástico. Você quer fazer daí? Tem contraindicação? Não. Por exemplo, qualquer idade, não tem contraindicação Não, fazer? só tem o seguinte. Por exemplo, há casos que mães querem que faça para um filho adulto. Por exemplo, a árvore do filho, não a dela. E aí o que acontece? A gente tem que verificar se a gente pode fazer do filho. Às vezes não. Mas por que tem que verificar com o pêndulo, com a radiestesia. Ah, tá, mas tipo assim, não precisa dar permissão do filho, ou precisa? Então, se no pêndulo, na hora da análise, verificar que é possível fazer sem ele saber? Sim, ok, a gente faz, mas se não, não pode. Não tem autorização, né? Não.
Eu, por exemplo, aconteceu isso comigo. Não tive uma autorização também para fazer essa análise assim, quando é para terceiro. Agora, para pessoas, qualquer pessoa, não tem contraindicação. E é algo que é uma terapia integrativa também, e holística, que vê o ser humano como um todo. Olha só, gente. Eu não sabia desse negócio dela. Nem vou tentar fazer com a minha filha. Eu vou tentar, já. Pode ajudar no processo de autoconhecimento e cura emocional. Muito, muito. Eu tenho vamos pegar eu de exemplo, para as pessoas entenderem. Eu tenho uma enxaqueca que ninguém descobre. Já fiz ressonância, fiz tudo sem imaginar. Tratamentos, Todos. exames. Fiz tudo, ninguém descobre. Minha mãe, uma vez, comentou comigo, isso eu tenho desde criança, que meu pai tinha essas enxaquecas. Nada tira. Quando eu falo que eu tô com enxaqueca, tem como tratar isso. Sim. Nesse caso. Principalmente esses casos que não teve cura nenhuma, melhora com a medicina tradicional. E ainda mais porque sua mãe te confidenciou essa história. Nada é por acaso. Sim, ela falou. Então, com certeza, também atrás também tem. E tem um motivo. Quando é feita a análise, muitas coisas são reveladas também nessa análise. E aí, a pessoa fica até abismada. Nossa, mas como que ela sabe isso? Ela nem me conhece. Ai, que legal. Porque não sou eu. Não sou eu. É na análise da radiestesia que a gente estuda o campo morfogenético. Porque ali tem todas as informações sobre tudo, desde que tudo existe. E você falou sobre... Rapidinho, tá, Giva? Não, fica à vontade. E você falou sobre o ambiente. Hipoteticamente falando, eu vou alugar uma casa. Tem como eu te consultar antes para ver a energia da casa? Sim, com certeza. Mas é um processo que demora? Não, para verificar a energia é coisa de segundos. Ah, e o que precisa? Ou você me enviar a planta com o endereço completo. Se eu não tiver a planta? O endereço completo. Só o endereço completo. Você consegue verificar? Sim, o endereço completo com o número, tudo certinho. Olha que legal. E se de repente você falar, eu peguei a chave, gostaria de agendar, e tem como ir também. É até mais interessante para a pessoa presenciar. Mas e se por acaso você fala assim, tem problema, e eu falar, eu gostei muito, tem como ser resolvido? Então, aí a gente vai verificar se tem como fazer uma limpeza energética ali. O que precisa para tirar aquela energia deletéria daquele espaço. Aí, se tiver como fazer isso, beleza, ok. Se não tiver, não aluga. Se não tiver, não aluga. Não aluga, não compra. Não aluga, não compra. Olha que... Aí é escolha de cada um, logicamente, né? De repente tem um poltergeist lá. Né? No meu caso, eu alugaria, com certeza. Você ia falar, vem cá. Não, se não deixa doente, se só quer vir conversar comigo, olha, vai ter papo. Você não ia dormir à noite. Esse é o problema, né? Que normalmente o que está na matéria, ele não sabe o que ele traz. Ele não é proposital, mas infelizmente não faz bem para nós, né? É, porque normalmente se a pessoa está apegada àquele ambiente, digamos que seja um espírito, uma entidade ali, se ela está apegada àquele ambiente, ela já não está bem. Então esse fato dessa entidade não estar bem, ela vai emanar essa energia que vai adoecer a família, que vai gerar uma série de transtornos. E esse apego é com algo que tem ali, então dali ela... Que com certeza pode gerar revolta nela, raiva, tristeza, e tudo isso vai reverberar. Já fica. Não tem como ser diferente. E tem regiões, inclusive, que eu já participei de trabalhos nesse sentido. Tem regiões de uma cidade, às vezes, que é apego de um fazendeiro lá de trás,
que desencarnou e ficou apegado àquela região e tudo que você faz ali não dá certo. É impressionante. Rio Preto mesmo tem alguns lugares assim. E é impressionante, não adianta. O cara faz, a empresa não vai para frente. Sim. E aí eu já engato essa pergunta. Na questão corporativa, eu acredito que essa técnica deva ser muito útil, né? Com certeza. Também é possível fazer em empresas, clínicas. Inclusive, uma coisa que eu estava aqui observando os quadros e lembrei para falar. Quadros também falam muito sobre o ambiente. Então, a gente faz análise deles também. Legal. Teve um caso de uma casa de alemães em São Paulo, que, assim, a pessoa tinha trazido muitos quadros que eram, assim, dos ancestrais, lá na Alemanha. E assim, caríssimos. Não é qualquer quadro. Caríssimos. E ela estava com esses quadros no apartamento, um apartamento amplo, e tinha um lugar ali que esses quadros ficaram. Todos esses quadros, eles tinham uma característica de parecendo um fantasma mesmo por trás dele, chorando, ou era um homem mais velho, ou era uma menina pequena. E a energia deletéria era ali, naquele cômodo, não era na casa toda. Tem essa questão. Muitas vezes não é na casa inteira, é em um ambiente. Quando é poltergeist, não, né? Poltergeist já dominou. Mas tem lugares que é no ambiente. Então bacana. É vaso, quadro, vários elementos que pode ter objeto de arte de um modo geral, né? De modo geral. Coisas que foram herdadas. Ai, a minha taça aquele camafeu da avó. Nossa senhora! Desenterrou, hein? Exatamente. Então, tudo isso tem história. Porque a gente estuda que as paredes têm memórias, assim como a água tem memória, como tudo aqui tem memória. Então, se aqui foi um ambiente de injustiças, de abusos, de várias coisas ruins para o ser humano, aquela energia não saiu dali. Ela ficou. Ela impregnou aquele ambiente. E então, isso tem como tratar também com a liberação radiestésica homeopática. Que legal. E aí eu vou te fazer uma pergunta e também fazer um comentário. Eu tenho um hábito de tudo que eu vou fazer, eu peço autorização. Então, por exemplo, quando eu fui comprar minha cachorra, eu fui buscar na casa dos pais dela. E aí eu pedi autorização. Olha, vocês me permitem eu adotar sua filha? Aí os dois cachorros vieram me lamber no rosto, assim. Aí eu peguei e falei assim, então tá autorizado. Eu me arrepio de lembrar e naquele dia eu fiquei super emocionado. Porque eu sempre pergunto, eu vou entrar no mar? Eu falo, olha, posso, né? E vou. Sim. Eu vou alugar uma casa, sempre eu peço permissão. E isso, pra mim, nunca ninguém me falou pra eu fazer isso. É um negócio meu que eu não sei de onde que eu tirei nem nada. Mas isso está aí, no seu inconsciente coletivo. Isso, no meu ponto de vista, é bom, porque você tá respeitando a energia que tá ali, né? Exatamente. E quando você citou agora o cachorrinho, eu já tratei do cachorrinho de uma cliente minha. Que o problema dele ficar doente, ela levava o veterinário, cachorro doente. Veterinário, cachorro doente. O veterinário não sabia mais o que fazer com o cachorro. E a gente também tratou com a radiestesia. Que Como bacana. funciona esse tratamento de pet? Do mesmo jeito. Pega o nome do pet. Mas aí como que eu vou descobrir a ancestralidade não, mas aí não é do gato? Mas aí não é na árvore. Ó, por exemplo, o meu Não gato é é na sistemático. É chato pra caramba, mas Não, ele é muito lindo. Não, mas aí já é o psicólogo. Aí Como eu descubro a ancestralidade dele? Aí não é com a árvore. É mesmo o tratamento da personalidade, às com vezes, gráficos também da radiônica. E aí eu falei pra ela falar no ouvido dele quando ela estivesse com ele, porque ele é o cachorrinho dela, mas ela casou, veio pra Rio Preto e o cachorrinho ficou com os pais dela em outra cidade aqui próxima. E aí ela vai lá toda semana e visita o cachorrinho. Só que quando ela não vai, ele fica mal.
E ela passou muito tempo, porque teve férias, então viajou, ficou muitos dias sem vê-lo. E aí quando ela retornou, ele só ficou doente. Doente. E aí eu verifiquei na radiestesia sobre ele. E aí era essa parte mesmo emocional, não era física. Então eu verifico se isso é físico, é o veterinário. Se isso é emocional, energético, aí eu posso fazer algo. E eu pedi para ela, coloquei uma frase sistêmica para ela falar no ouvido dele, enquanto ela estivesse lá na casa dos pais dela, visitando, que ela fica fim de semana ou só domingo, que ela conversasse com ele e falasse. E ele não ficou mais doente. Que bacana. Com esse problema, que fez exame, fez tudo, deu remédio. E toda semana ele com o mesmo problema. Então, da mesma forma que humanos são os animais. E não é só cachorro, não é só gato, não é só pet. Animais também, né, de fazenda, essas coisas. Todos eles também têm essa... E alguns deles até cuidam da nossa energia, né? Falam que gato, ele tem um sexto, sétimo, oitavo sentido, né? Que ele sente energia. Por isso que eu tenho gato. Ele bloqueia energias deletérias. Então tem tudo isso. Esses dias o meu gato tava olhando assim pro nada. Falei, vixe, que ela tava vendo? Aí eu, como eu sou espírita, mas eu ainda não vejo, eu falava, filho, vai pra luz, não fica aqui não. Vai lá falar com o Gilvan. Vamos não lá. Aqui comigo. Vai pra lá, ele entende. Aí pessoas que têm fobias também. Fobias de bicho, de alguma situação. Dá pra tratar? Tudo Raíssa, dá pra tratar. Semana Fobia. que vem. A minha filha não pode ver um mosquito. Eu falei, um mosquito. Ela tem uma fobia de bicho que voa. E é algo inexplicável, né? Sim. Não teve assim, é porque aconteceu tal coisa. Não. Então, tudo isso não é de agora. Já sei. Pessoas que têm fobia de barata. Dá pra tratar? Porque é famoso esse negócio de fobia de barata. Muito. Dá pra tratar? Sim. Então, gente, por favor, procurem a Érica semana que vem. Quem tiver... Eu sei de uma que morre de medo de barata. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou da energia. É uma coisa bem idiota. Minha. Imagina, nada tem essa conotação, não. Pedras, quartzo, rosa, cristais. Eu tinha um tio que eu considerava como pai. E ele faleceu na pandemia. E eu peguei as coisas dele e tudo. E eu fiquei com uma pedra, um quartzo rosa. Coloquei perto da foto dele. Porque o pessoal fala, tem que lavar tudo. Eu não quis tirar a energia dele. Tem energia dele lá na pedra, né? Eu sei que é idiota. Não eu sei não. que eu deveria lavar a pedra, mas a energia do meu tio. Então tem. Porque eu penso assim, de uma forma, pra mim, ele tá ali. Sim, eu entendo. Olha que legal. No momento que você achar que deve... Só que... Mas ele não tá se virando Então, isso que eu ia falar. Ai, meu Deus do céu. Não exatamente. Mas isso faz parte do apego. Do meu. Do seu. Mas ele tá bem lá? Ele tá bem lá? Então, aí a gente... É outros 500, né? Eu tenho que fazer igual o pessoal fala, salgar e colocar fogo? Não, eu ainda não desapeguei da pedra, mas da a pedra você pode ficar com ela. Mas eu não... Eu nem toco nela, eu deixo ela lá no cantinho. Eu não quero. Porque normalmente essas pedras, elas só são da pessoa. Então só a pessoa pega, que nem o pêndulo. É só seu. Só meu. Ninguém pega. Então ali é minha conexão. Então é uma escolha sua. Isso, mas tem que verificar o que isso traz para você no profundo da sua alma, porque não é só, é porque eu lembro do meu tio. Quem foi seu tio? Qual a história dele? O que você conecta tanto assim com ele? E dá uns 5 podcasts. Pois dá um livro. E então, são essas coisas que a gente vai tratando e vendo, a pessoa vai se autoconhecendo também. Porque não é simplesmente, eu sou apegada a tal coisa. Tudo tem um porquê e para quê que tá lá
no mais profundo, não está aqui no superficial onde a gente pode ver. Tá vendo? Bacana. Eu ia te fazer uma pergunta, já que você falou, né, do profundo e tal. É possível, através dessa técnica, obter informações, que nem você falou da árvore genealógica, mas como se fosse uma regressão, informações do passado, de vidas passadas, conforme a crença de cada um, enfim. É possível obter informações ou insights nesse sentido? Se for autorizado, sim. Uhum. E porque quando não é, o pêndulo nem se mexe. Pode ser coisa de agora. Teve um caso de uma cliente que queria saber se realmente o marido tinha traído. Ah, Por exemplo. dá pra saber isso também? Por exemplo. Mas o pêndulo ficou paradinho. Então, cada um vivendo o que tem que viver e aprendendo com aquilo que tem que passar. Então, tem coisas que não. Principalmente quando são informações muito pessoais, principalmente do agora. Uhum. Mas dependendo também da ancestralidade, tem coisas que sim, tem coisas que não. Porque olhando por esse ponto de vista agora, realmente faz sentido, né? Porque às vezes aquela informação vai trazer um dano que vai comprometer aquele planejamento ali e tal. Realmente, fantástico. Aquela lição de Uhum. vida. Então, a gente vai por outros meios. Continua sendo minha cliente, tá bem, tá com o marido e entendendo quem ela é. Por que disso tudo? Por que dessa insegurança? Uhum. Então, tudo isso a gente vai tratando. Aí, tem muitas pessoas que depois do tratamento, porque 3 meses é o que em geral termina, Uhum. aí a pessoa fala, ai, mas eu não quero mais ficar sem. A gente não vai tratar a árvore de novo, porque já fez. Mas aí a gente continua num tratamento que eu uso jogos terapêuticos, a terapia de reprocessamento generativo, que é outra. E uma coisa importante que eu não comentei, só para deixar registrado, que na árvore, além dos nomes, tem as datas. E os nomes que se coincidem, eles também têm muita ligação de pessoa para pessoa. E datas também. Quais datas? Datas de aniversário. Mas aí, por exemplo... E de falecimento. E se a pessoa não souber? Não, aí não tem como analisar a data. Se ela não souber, não tem problema. O tratamento pode ser feito. Mas eu digo assim, que quem tem, pelo menos dos pais, dos avós, vamos dizer assim, muitas coisas se conectam com isso também. Entendi. Que a gente chama de doble. Por exemplo, você é o doble do seu pai. Porque vocês nasceram próximos. E é como se você... O doble nada mais é como se fosse o dublê do seu pai. Então, o que ele não conseguiu, você vai. O que ele não alcançou, você vai ter essa oportunidade. E a gente chama de Gizan, quando lá na árvore, por exemplo, eu estou conectada com meu avô, pela gematria do nome, porque também aí tem a parte da decodificação dos nomes. Pela gematria do nome, a gente se conecta, por datas a gente se conecta. E aí o que acontece? É nesse espaço aí que tem essas nuances mais profundas para a gente tratar também com a liberação, com a psicogenealogia. Por isso que eu falei da liberação radiestésica homeopática, à luz da psicogenealogia, que é essa parte que integra os nomes, datas. E isso tudo tem relação. É incrível quando a gente não se conecta até não saber. Quando você começa a perceber, né, o Gizan é aquele que, por exemplo, o meu avô ele faleceu antes de eu nascer. E eu tenho toda essa conexão com ele. Então, eu sou a Gizan dele.
O que é Gizan? É como se ele tivesse passado o cajado dele para mim. Então, vem tanto o que é bom como o que não foi bom. E aí tem como a gente fazer esse tratamento para reequilibrar isso na árvore. E como que muitas informações também a gente consegue obter, não perguntando, por exemplo, como foi isso, como foi aquilo, não. Só através dos homeopáticos, por exemplo, aqui iniciou, no trisavô. Então, qual homeopático a gente vai utilizar? Esse ou esse? Esse volume tanto, tá? E aí, quando a gente vai verificar quais são, no estudo da matéria médica do homeopático, quais são os miasmas que tem ali naquele homeopático, quando você fala para a pessoa, ela se conecta com tudo. Escassez, medos, traumas, pessoas que vieram ali no navio, passaram necessidade, pessoas que morreram no navio. Tem muitas histórias assim, porque a maioria dos ancestrais, né, vieram também de outros países, para o Brasil, judeus. Então, a gente tem aqui muita gente... De vários locais, nós nem sabemos se a gente tem ligação com os judeus. De repente, a maioria tem. Porque muitos deles trocaram os nomes, né? Quando chegaram ao Brasil. Então, tem toda essa história. Então, é bem marcante isso. E isso traz a tomada de consciência da pessoa com esses homeopáticos, traz exatamente o reequilíbrio para ela. Ela começa a entender muitas coisas que antes era obscuro, até sobre ela própria e sobre situações que ela vive e que traziam sofrimento. E ela começa a perceber tudo isso e ver tudo de uma forma diferente também para o aprendizado dela, e aquilo não faz mais parte do sofrimento. E é isso que as pessoas... Cara, você me deu um insight agora fantástico. É isso que as pessoas acabam minimizando a fala de Jesus quando ele disse assim: conhecereis a verdade vos libertará. A pessoa pensa no estrito senso assim, minúsculo, mas é tudo isso. Essa libertação acontece exatamente por essas chaves que vão sendo abertas. Isso é fantástico, é libertador de fato, e isso que você está dizendo realmente, a partir do momento que você tem ciência disso, nossa, tudo muda, né? Tudo. E muitas árvores, às vezes, terminou o tratamento homeopático desse lado da árvore. Um exemplo. Terminou os dias, tudo certinho. Trocou de medicamento, ok, acabou. Desse lado. E aí tem que verificar se esse sistema familiar precisa de mais alguma coisa que não seja homeopático. E às vezes precisa. Já tive caso que precisou de rezar missa. Tive caso que precisou de oração, de lembrança, de honra. Honrar aquele que está esquecido. Isso até me arrepiou. Honrar aquele que está esquecido na árvore, que é aquele que de repente todo mundo deixou para trás. Ai, não. Esse daí, Deus me livre. Ninguém fala. E aí, nunca mais ninguém falou dele aqui. Então, ninguém sabe quem é ele. E aí, por causa desse esquecimento, muitas coisas acontecem aqui hoje, com a pessoa que tem ligação com ele. Por isso que a sabedoria dos orientais é fantástica. Na Seishonoye, por exemplo, tem o culto dos antepassados. Exatamente para você gerar essa cerimônia de honrar os antepassados mesmo. Sim. E mesmo que tenha casos, né? Porque a gente tem de antepassados que foram cruéis, principalmente homens com as suas esposas, e que ficou aquele ranço. A família só fala mal daquela pessoa. Aquela pessoa não é lembrada com amor, com honra. Ela só é lembrada, nossa, Deus me livre, olha o que fez, olha o que fez. Coitada da mãe, coitada da avó, coitada da bisa. E essa pessoa, ela fica à parte. O cara tentando se redimir lá no umbral, E aí acontece essas coisas para que ele seja lembrado. Alguém vai nascer e vão colocar o nome dele sem saber. Tem muito. Na minha árvore, por exemplo, tem.
Eu descobri muita coisa da minha árvore que eu não sabia nem os meus bisavós, pra vocês terem ideia. Não sabia nem data dos avós, porque os avós eu nem conheci. E incrível que as duas partes, nenhuma delas sabiam nem data de nascimento dos próprios pais. Pra você ver como que foi a criação, né? E eu descobri a minha árvore desde 1593. Que legal. Tem um site, vou falar aqui para todo mundo compartilhar. Tem coisas que estão ali, tem coisas que não estão. Da parte, por exemplo, minha paterna, eu não consegui nenhuma informação ainda. Da materna, que eu achei que eu não ia conseguir, foi essa que eu consegui desde 1593, a árvore inteira. Aí eu fui, assim, uma madrugada toda, conforme eu ia achando, eu não queria mais parar. É muito legal, eu também não achei. Eu acho que eu sei qual é, da família do meu pai foi mais difícil mesmo. Então, é o Family Search. Ele tem a versão gratuita, tem a versão paga. Eu uso a gratuita mesmo. Com a gratuita dá para ter muita informação. Tem cliente minha, oriental, por exemplo, que descobriu sobre o avô, o navio. Aí lá tem a parte dos detalhes. Tem pessoas que têm, tem pessoas que não. Tem quando o avô veio com o navio do Japão, quando que esse navio saiu do Japão, quando que chegou no Porto de Santos. Algumas pessoas têm. Nossa. E tem até documentos, registros de igreja, de certidões, de quando é do exército e veio para cá. Teve uma pessoa que conseguiu do avô o documento dele do exército sírio para cá há muito tempo atrás. E facilita, até pelo ponto de vista de conseguir cidadania, né? Sim, muito, com certeza. Né? Mas a gente não tem a dimensão, e tudo isso que você está falando, realmente eu não imaginava que era tão amplo. A gente não tem noção o quanto de energia nos envolve essa hereditariedade toda, né? A gente não herda só os genes, a gente herda tudo, né? As características, a energia, e aí cabe uma pergunta também, se você quiser comentar esse tema, mas já engata uma outra pergunta. E crianças que foram adotadas, por exemplo, ela tem uma hereditariedade da família biológica e da família que adotou? Como é que funciona isso? Normalmente, até as pessoas perguntam, mas tem como fazer? Teve uma cliente que perguntou porque ela é adotada. Tem. Porque normalmente no sistema o que acontece? A família que é biológica, ela se espelha com a família que é a adotiva. É um espelho. E é a mesma coisa aqui, do pai e da mãe, do seu pai, da sua mãe, da sua família. Eles se espelham. Muitas coisas, características que a paterna tem, a materna tem. Então, de pessoas adotadas também tem como fazer a árvore. Que legal. Tem como fazer perguntar, olha que interessante. Tem uma amiga que ela tem problemas de saúde, descobriu recentemente, e ela herdou da família da geração biológica, e ela é adotada e não tem o passado. E dá para fazer esse tratamento? Aí a gente tem que verificar através da análise primeiro, da anamnese, para verificar se é ancestral mesmo. Que é, no caso, uma doença que é genética. No coração, é genética. Ah, entendi. E não tem como descobrir muita coisa, porque é adotado. Mas aí na árvore, assim, tem, por causa dessa análise. Não descobrir, por exemplo, nome. Mas dá para fazer um tratamento. Sim, assim. dá. Olha, que legal. Dá também. Pessoas adotivas. Nossa, gente, estou perplexa. Né? Fantástico. Quais são os instrumentos que você usa normalmente para fazer todo esse processo de leitura? É o pêndulo. Pêndulo tem. Que é esse aqui. Então, é como se... Esse daqui, eu quis trazer esse que é o de madeira, mas tem o de cristal também. Eu tenho o de cristal também, mas eu quis trazer esse porque esse é um xodó Todo inicial. mundo tem um xodó de pêndulo, inicial, né? A Alessandra, que eu acho que falou isso, né? A respeito do pêndulo que escolhe, o pêndulo que escolhe, ela falou semana passada. E aí, como que a gente faz? Coloca assim...
E aí, isso daqui é como se fosse a antena para o campo. Que legal. E é incrível, mas tem pessoas... Eu tenho uma amiga que ela fez psicogenealogia comigo. Ela tentou fazer essa parte da radiestesia, mas o pêndulo não mexe nada com ela. Que tal? Porque também tem isso. Muitas vezes a gente quer, mas não é possível. Dependendo da pessoa. E não tem, assim, uma explicação óbvia, né? A gente tem como... Por que será disso? E investigar. Mas, num primeiro momento, não tem. O pêndulo não mexe com ela para nenhum lado. Então, através do pêndulo, com a árvore. Então, aí a pessoa já me mandou a árvore preenchida. Se ela tá à distância, um lugar bem longe, que eu atendo muitas pessoas que não são daqui. Puxa esse copo aí, fazendo favor. Aí, maravilha. Pode deixar aqui mesmo? Pode. Uma pessoa que é de longe, ela me manda o arquivo e aí eu imprimo. Então, eu vou verificando a queixa dela. Primeiramente, qual é a queixa dela? Então, através da queixa dela, tem todo um rol de sentimentos, de sensações, de emoções. A parte da saúde dela, como está, que pode estar envolvida com ter relação com isso, ou não. Mas eu procuro verificar tanto a parte de saúde, como a queixa dela. E aí, através do pêndulo, vou verificando desde ali dos pais, pai, mãe, árvore da mãe, árvore do pai, onde é aqui que começou esse problema. Em que parte da árvore, se é só materna, se é paterna, se é nas duas, e onde que iniciou. E aí, a partir desse momento de saber onde iniciou, qual homeopático que a gente vai usar? Dos 6 que a gente tem. E aí, a partir dessa análise, vai se revelando muito mais coisas por conta da matéria médica do homeopático, que revelam os miasmas que tem relação com aquele homeopático que foi necessário para o tratamento da árvore. E aí, com isso, com essas informações, a pessoa sabendo, aí ela já vai tomar consciência, ela vai tendo vários insights, parece assim, ó, um quebra-cabeça, que vai se conectando uma coisa a outra, ela vai lembrando de coisas que ela nem lembrava, ela começa a conversar com os parentes próximos que estão ali ter mais conexão, e aí as pessoas também começam a liberar informações. A gente tem um caso que inclusive tem nesse livro aqui, ó. Posso mostrar? Pode, deve. Da psicogenealogia, que é o projeto Sentido Gestacional, da Letícia. E ela que foi minha mestra na psicogenealogia, tá? Aqui tem um caso, por exemplo, de uma família em que na árvore tinha um menino autista. Tem um menino autista. Ele tinha 6 anos na época que a mãe chegou para Letícia, a própria Letícia atendeu com a parte da psicogenealogia, para entender algumas coisas, alguns gestos que ele fazia, e ele já tinha 6 anos e não falava uma palavra. E pessoas que têm toda a condição, o menino fazia tratamento multi ali, com vários profissionais, e não tinha evolução. E aí, assim, já foram em diversos lugares, trocaram de pessoas, de profissionais e nada. E aí chegou no grupo de estudo. E o que foi analisado? Após feita a árvore, verificou-se que um ancestral, também com o nome dele, o mesmo nome, os pais dele não sabiam nada a respeito desses ancestrais. Então foram perguntando, gente, olha, a gente está fazendo isso para ver, conseguir que o João evolua e tal. E conseguiram
a própria família começou a soltar informações que eram segredos, que ninguém sabia e nem podia saber. Que interessante. O menino, o que ele fazia? Além de não falar, ele fazia um movimento que ele colocava a mão inteira dentro da boca e tirava bruscamente, machucando, ficando nervoso, com medo, com várias coisas ruins, várias sensações ruins. E aí verificou-se que, resumindo de todas as histórias ali encontradas, que o avô começou a falar, a avó soltou também, tudo para o bem desse menino, que esse lá atrás, o João lá atrás, que era o trisavô dele, abusou da própria nora com o revólver na boca dela. Olha só. E ela, Tirando. obviamente, fazia isso. E ele fazia a mesma coisa. Até me arrepia. Uhum. E aí, quando a família toda soube do segredo, porque isso ficou muito forte, porque ele abusou da nora e o filho nunca soube. Ele teve um filho com a nora e o filho achou que era dele, obviamente, né? Nossa. E isso continuou. E aí houve suicídio dessa árvore por conta desse abuso, que foi muito cruel. Então, essas pessoas que foram geradas se suicidaram, que era filho desse pai, que era o avô. Que devia ser o avô, mas era o pai. Uhum. E aí, tudo isso concatenou com o menino. E depois dessa tomada de consciência toda, que a família toda ficou abalada, porque ninguém nem imaginava uma história dessa. E tem muita história dessa. O menino começou a falar e nunca mais fez esse gesto. Porque essa pessoa lá atrás, essa mulher que sofreu esse abuso, ela tinha que ser honrada. Ela tinha que ser lembrada. Porque ela sofreu muito e teve filhos que... Eram 2 filhos. Além dos filhos que ela tinha com o marido, que era o filho desse homem. Nossa, que coisa fantástica. E desculpa abrir um aspas, eu sei que você trata pelo ponto de vista de terapia integrativa, mas se a gente olhar pelo ponto de vista espiritual, né, essa liberação, que eu posso até chamar nesse caso, essa libertação, né? Sim. Às vezes tem uma relação de obsessão ali, né? Tem. Que aquela pessoa que estava ali poderia estar obsediando e enfim, são N situações que estão ali envolvidas. É fantástico esse tipo de análise e tratamento mesmo, né? E as datas, como eu citei, elas batem, os nomes... E tem síndromes de aniversário, por exemplo, pessoas que naquela árvore morreram com tal idade ou sofreram um acidente muito grave com tal idade, e os outros que vêm depois acontece a mesma coisa. A gente também tem esses casos. E aí, tudo isso é visto. E aí, quando é visto, tudo começa a ter um outro movimento. Tava tudo naquele ciclo de repetição. Aquilo para. Quer dizer, você encerra aquele problema, né? E não passa para o seu filho. E assim sucessivamente para aquele ciclo continuar. Em todos os sentidos. E você, posso? Pode, eu só tenho mais uma. Então vai. Põe ela. Pode ajudar em processos de tomada de decisões profissionais. Pode. Ou na vida. Eu sei que dá para ajudar na parte de alugar uma casa ou comprar uma casa. Mas dá para fazer isso. Por exemplo, eu quero abrir um negócio, dá para tomar uma decisão, ajudar na decisão? Como que funciona isso? Da mesma forma que a gente faz do ambiente, também tem os gráficos relacionados a essa parte, vamos dizer, corporativa, profissional, que tem como a gente analisar também. Mas aí que tipo de informações você precisa? Por exemplo, eu quero iniciar um negócio. Que você negócio, precisa? onde você deseja, como ele vai ser, se ele vai ser online, presencial. Aí tem uma anamnese também com várias informações a respeito para a gente analisar.
Não, gente, eu não sabia de nada disso. Porque o Fantástico. profissional, a empresa, que nem o que vocês estão fazendo aqui, tem tudo a ver com a missão que vocês vieram para isso. Pera, minha Vocês missão é aguentar ele? Não estão aqui por acaso. Ao contrário. Ah, criatura, minha missão é ele. Ah. É comunicar. Porque alguém lá atrás da árvore de vocês não pôde comunicar. Teve que se calar. Nossa, vou marcar um negócio amanhã. Então, isso é muito forte. A gente, assim, tem pessoas que falam, nossa, mas isso me dá medo. E tudo bem, é porque a pessoa não tá no momento dela. Não tem problema nenhum. E cada pessoa faz sua escolha. Não tem nada, goela abaixo. Tudo é no amor, na paz, no querer bem. Porque tudo isso é para o bem da pessoa e desses, da árvore toda. E tudo isso homeopático, como ele é um medicamento energético, reverbera. Não fica só aqui. Nesse plano. Reverbera. Por isso que é o reequilíbrio da árvore. Mesmo daqueles que não estão mais aqui nesse plano. Mas como será que eles estão? Será que eles já chegaram onde eles tinham que chegar? Já atingiram o nível que eles tiveram que atingir? E aí, com esse tratamento, todos são tratados. Não é só a pessoa cliente. E aqui não tem pra frente dela, tipo marido, filho. Mas estão todos conectados. Então, não estão só aqui no papel, mas tudo reverbera para todos. E o legal é isso, o fato de você fazer essa liberação... E isso que você falou, eu quero destacar como um ponto-chave. Realmente, você entregar para o seu filho uma trajetória, um caminho livre. Livre. Né? Não cheio dessas amarras, desses miasmas. Sim, esses emaranhamentos. Exatamente. E ao mesmo tempo, ensinar. Como eu ensino o meu filho, que ele tem que honrar as pessoas que vieram antes dele, senão ele não existiria. Sejam elas pessoas que foram top, maravilhosas, como as que não foram. E tudo tem um porquê. Por trás, né? Tudo tem um porquê e para quê. Então, por exemplo, esse menino autista. O autismo tem um porquê e um para quê. Não é por acaso. Tem algo ali naquela árvore que precisa ser visto. Penso eu que todo problema que existe numa família, ele tá ali para alguma finalidade. Para as pessoas enxergarem alguma coisa, né? Mas, infelizmente, ao invés da gente buscar resolver, ou a gente empurra... Quer massacrar! Ou a gente empurra para baixo do tapete, Sim. ou quer ficar só reclamando daquele problema que tá acontecendo. Ou então né? é igual aquilo, deixa cair no esquecimento. Não vamos nem falar no nome dessa pessoa. E aí é onde mora o perigo. Porque aí os que vêm depois vão ter algo para relembrar desse que está lá perdido no... Não sei se vocês já assistiram aquele... Parece um filminho assim de criança, né? A Festa. A Festa. Tem A Festa e tem o outro mexicano. A Vida é uma Festa. É mexicano. Não me recordo. Quando vocês tiverem oportunidade, vejam. Né? O pessoal também. Que parece assim, um filminho de criança, mas não tem nada de filminho de criança. E aparece exatamente essa questão. Quando lá no México, com toda a cultura que eles têm, do Dia dos Mortos, e eles têm como uma árvore genealógica de quadros das pessoas. Sim, eu acho interessantíssimo essa festa mesmo. Aí, o que acontece? Quando, na cultura deles, isso faz muito sentido pra gente, quando alguém que não está mais aqui no plano físico é esquecido, ele não consegue vir na festa dos mortos mais. Porque se ninguém lembra dele, como é que ele vai chegar? Pra que eu vou lá? Pra que eu vou, né? Vou festejar o quê? Quem vai festejar alguma coisa comigo? Desse daí. Ninguém. Então, como é que eu...
Então não vai. E aí lá naquele plano que ele tá, ele cai no esquecimento. Ele se desintegra. Então isso é conexão total com essa relação. Mesmo ancestrais que a gente não conheceu, vamos supor, os trisavós, a maioria não tem nem informação. Mas, de repente, nessa árvore há necessidade de... foi necessário uma oração, levar flores lá no cemitério, mesmo que não seja onde ele está. Levar flores lá e fazer algum movimento de honra a essa pessoa. Você não conhece, mas você vai trazê-la no seu coração como se você já conhecesse. E honrar essa pessoa. Eu te vejo. E isso muda todo o jogo da sua vida. Não é só do momento da terapia. Então é algo que vai além do que a gente pode enxergar. Esse reverberar é algo que vai ser para a sua vida daqui em diante. Nossa, é fantástico isso. E para mim, eu tenho para mim que no plano espiritual você não tem, não sei se é verdade ou não. No plano espiritual, para mim, você não tem gente neutra. Ou você tem amigos ou você tem perseguidores. Então, o fato de, às vezes, até esse abandono dessa pessoa, esse sentimento dela para com você também é ruim, é péssimo, né? E penso que nesse sentido que você falou, realmente, e acaba impactando as nossas vidas, né? Sim, às vezes é revoltante para ela. Ela fica com raiva, muita raiva, porque ninguém lembra dela. Então tem coisas, por exemplo, eu mesma não fazia muitas coisas nesse sentido. E tive uma experiência muito forte quando eu fiz a minha árvore. Com o meu avô, que eu não conheci. Que a gente tem conexão, meu filho tem conexão com ele. Mas por quê? Porque ele não era visto com amor. Porque na vida que ele teve aqui, ele foi cruel com a minha avó, com os meus tios, minha mãe. Mas tudo isso teve um porquê. Porque às vezes também foram cruéis com ele e tal. Exatamente. Então é um perdão também, né? Sim. E aí foi incrível, porque ninguém sabia a data de nada desse meu avô. E olha só, é avô, não é bisavô, não é trisavô, é avô, muito próximo. Só que eu não o conheci. Quando ele faleceu, eu ainda nem era nascida. E aí, eu descobri, eu liguei no cemitério, em Poços de Caldas, e eu consegui a data que ele faleceu. Eu não sei a data de nascimento. E aí ficou assim, foi no começo do ano passado. Descobri, falei, nossa... Que interessante. E eu sempre fui assim, desde criança, eu queria saber minha árvore. Olha só que interessante. Eu gosto de saber as histórias. Eu sempre quis saber dos meus ancestrais. Inclusive, eu queria foto, eu não tenho foto nem do meu avô. Não sei como ele era. Nossa, a gente sabe mais ou menos pelo meu tio, que todo mundo diz que ele é o mais parecido. Mas não tem foto. E aí... Quando eu me conectei a essa data, eu pensei, nossa, é 31 de maio. E aí passou, foi assim, tipo março. Passou. E no dia 31 de maio, eu nem me lembrei, assim, durante o dia, nada. E nem fiquei com isso na cabeça para me lembrar, não. Sinceramente falando. E o que aconteceu? À noite, eu fiquei muito impaciente. E aí... veio a minha memória. Hoje é dia 31 de maio, dia que o vovô faleceu. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí, nessa madrugada, eu não consegui nem dormir. E assim, era uma inquietação mesmo dentro de mim, sabe? E aí eu pensava, meu Deus, mas o que eu poderia fazer? Fazer uma oração... Tá, fiz, mas continuou, sabe? Parecia uma insônia, e eu não tenho isso normalmente. E um peso no meu estômago. E eu sei que ele faleceu com um problema no estômago, né? E aí, quando eu fiquei
só falando assim, ai, vovô Miguel, eu nem conheci, né? O que eu poderia fazer? O que eu poderia fazer? E fiquei com aquilo na cabeça. E a madrugada, e o sono nada. E aquela inquietação, aquela coisa ruim mesmo. Aí eu pensei, meu Deus, ninguém fala que ama meu avô. Olha só. E aí eu falei para ouvir, não falei no pensamento. Falei, vovô Miguel, eu te amo, eu trago você no meu coração, queria tanto ter te conhecido. E falei assim, aquilo, ó, passou, assim, coisas de segundos, e eu senti o amor dentro de mim. Então, tem muitas coisas que são necessárias, que jamais eu imaginei na minha vida que isso iria acontecer. E aí os meus primos, que moram lá em Poços de Caldas, por exemplo, eu falei para eles, gente agora precisa lembrar do vô Miguel com amor. Tanto que esse ano a gente fez uma expedição para São João del Rei, que é uma cidade mineira, que é onde a minha árvore começou aqui no Brasil. E você nunca morou em Minas? Ou morou? Não. Porque você tem um pouquinho eu sou de sotaque. paulistana. Você tem um pouquinho, eu ia te mas perguntar minha isso. família é mineira. Ah, a minha mãe era mineira de São João del Rei. Eu amo. E a minha família hoje mora em Poços de Caldas. Olha que legal. Então, e São João del Rei é cheio dessas histórias que você comentou. Então, eu achei muita coisa lá. Muita coisa. É fantástico, é fantástico. Maravilhoso. Nossa, fantástico. E aí eu vou me apaixonando cada dia mais. É algo porque assim, faz sentido, que né? É muito prazeroso ver a alegria das pessoas, ver que ela... Nossa, eu entendi por que isso na minha vida, por que isso acontece. E aí as coisas vão retomando o ciclo natural e não de imposição mais. Uhum. Que aí a árvore é tratada e as pessoas também são reequilibradas. Exatamente. É muito lindo. Que coisa fantástica. Aí eu tenho mais duas. Você falou que era aquelas perguntas que você tinha. Eu tenho mais duas colocações. Primeiro, esse livro aqui, O Campo. Eu vou te perguntar sobre ele, mas e já vou engatar uma outra pergunta. Tem a ver com o campo que a gente estuda em física e porque o campo, na física, ele liga tudo a todos em tempo real e em todo o universo. Todos nós estamos interligados através do campo, diz a física. Todos os corpos. E Kardec, no Espiritismo, por exemplo, explanou bem isso a respeito do fluido cósmico universal, que hoje nós temos, a tradução mais próxima, fluido é energia. Então, tem a ver essa história aqui com tudo que a radiestesia faz, com a liberação e tal. Tem tudo a ver. Porque aqui, os pesquisadores falam de toda a parte da física quântica. E aqui também fala muito que, obviamente, quando eles descobriram muitas coisas a partir desse campo, com muitas pesquisas que até foram liberadas para médicos diferentes que nem o conheciam, porque o pessoal começou a falar, não, isso tá sendo burlada, porque você conhece. Tá bem, então eu vou mandar para vários outros, ninguém vai saber de onde veio, nem me conhecer. E todos tiveram o mesmo resultado. Olha aí que interessante. E aí, ele até demonstra que era para ele ter feito toda essa parte da explanação, da pesquisa científica sobre o campo, numa revista super... Não lembro agora exatamente o nome, mas tinha Natural. Nos Estados Unidos, na época, né, 1900 e pouco. Mas ela não foi exatamente por quê? Porque a cura de muitas coisas é mais simples do que se imagina. Só que o poder, as indústrias... A indústria farmacêutica. Tudo que ronda não quer que Deixa eu você aproveitar saiba. Até para dar Não quer que você chegue aí, tenha acesso a isso.
quer que você E fora consuma. que a capa do livro já é lindo, né? É Me lembra o lindo. efeito borboleta, né? Uhum. Fantástico. Eu fiz uma palestra uma vez. Verdade, parece mesmo. Né? Ai, que lindo. Ai, meu Deus. Eu fiz uma palestra uma vez que eu comecei a estudar sobre isso. Eu fiquei de cara como tudo faz sentido. Tanto a espiritualidade quanto a física quântica. E a base da minha palestra é que no mundo espiritual, porque quando você desencarna, você chega lá e fala assim, nossa, é uma casa, é uma mesa, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, você toca. E aí as pessoas falam, é o mundo espiritual. Não, ele é mundo físico. O mundo espiritual, ele é físico. Só que é outra dimensão. Sim. É isso que as pessoas não entendem. O mundo espiritual não é fumaça. Eu ia falar Não é fumaça. Ele é nuvem, físico. né? Não é na nuvem. O segredo tá aqui. Isso. Porque existe um princípio na física quântica chamada dualidade partícula-onda. Quando a partícula é partícula, você é mais denso. E quando você é onda, você é menos denso. E conforme a vibração dessa onda, é que diz dos planos mais densos aos planos mais sutis. Quando eu estudei isso, eu falei, meu Deus, tudo faz sentido agora. E a radiestesia é feita através disso. Por isso que ela é Não eficaz, né? Não é um espírito que vem aqui E toca a Aham, cordinha. aham. Gente, nada disso. É o campo morfogenético. Por isso que tem aí a anteninha. Uhum. O outro, que é cristal, ele não fica assim, mas o cristal ele é mais sensível. Aham. Então ele não tem como ficar, mas esse sim. Então é exatamente isso. É fantástico a humanidade estar se abrindo para esse conhecimento. Eu acho que a gente tem pano para muitos outros temas. Depois, quando eu reassistir esse episódio, nós vamos anotar os próximos temas que a Érica vai vir aqui Que e legal. aprofundar. Gente, eu amo falar também. Não, eu achei fantástico. Você fala de uma forma muito legal, você explica de uma forma Fica bem muito claro, né? didática e ao mesmo tempo tranquila. Uhum. Então isso é bem interessante. É uma área de estudo que eu acho que a ciência ainda vai desvendar muito a respeito disso e passar a incorporar cada vez mais isso na medicina, né? Mara, né? Eu já tenho uma informação privilegiada que eu tive ontem ou anteontem, que nós vamos ter em Rio Preto, por conta de uma grande faculdade aqui da cidade, que nós vamos ter um centro de pesquisas de terapias integrativas. Ah, que legal. Muito bom. Depois nos bastidores e deixar com vocês com água na boca, eu conto. Mas é fantástico. Érica, adorei o assunto, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu Sou suspeita, né? Mas, inclusive, tem na Universidade de Juiz de Fora um centro de pesquisa de médicos mesmo, da área de medicina, com a espiritualidade. Eu até tenho um livro, chama-se A Ciência Após a Morte. Olha, fantástico. Eles já estão estudando, em Harvard já se estuda, e na Universidade de Juiz de Fora tem um núcleo que estuda isso, tem pós-graduações, tem mestrado. Nos Estados Unidos isso está muito bem desenvolvido, tanto é que foi lá que eles descobriram que a alma tem peso, né? O corpo, eles fizeram uma pesquisa incrível, gramas, mesmo no plano físico. E quando o corpo está vivo e logo após a morte do paciente, aquele peso muda. É incrível. Nossa. Um corpo habitado e desabitado. Exatamente. É maravilhoso Exatamente. isso. Suas palavras finais, o que você deixa nas suas redes sociais, que nós vamos deixar aqui também na descrição, mas... Ótimo. Bom, eu utilizo mais o Instagram mesmo, tá? Como ericaqueiroz.aterapeuta. Érica com K. Com K. Érica com K. E eu desafio cada um que assistir esse podcast para entender, para começar a pensar um pouquinho. Mesmo aquele que é totalmente avesso, às vezes fala, mas isso, não acredito nisso. Ok, tá tudo certo.
Mas isso vai ficar na sua mente, você não vai esquecer. Vai. Isso é fato. E isso vai te conectar a muitas coisas e a gente ainda vai poder bater um papo. Existe uma fala que é muito utilizada no pessoal da conscienciologia do finado, né? Finado, fica velho, né? Valdo Vieira, que ele falava o seguinte: não acredite, pesquise. Então, e tire as suas próprias conclusões. Aí, a partir do momento que você passa a pesquisar, passa a entender, você fala, isso faz sentido mesmo. Exato. Então, tem certas coisas que eu já deixei de crer. Eu sei. Então, eu não falo, você acredita em vida após a morte? Eu falo, não. Eu sei que ela existe. Exatamente. Então, muda, vira a chave, né? Temos só que agradecer tua presença, gratidão imensa. Vai voltar. Claro. Inclusive, pessoal, deixe aqui na descrição todas as suas dúvidas para Érica, para ela depois no outro episódio responder, viu? Muito legal. E se quiser também me acompanhar no Instagram, entrar em contato por direct, WhatsApp, estou à disposição e amo conversar e tirar dúvidas e amo acompanhar as pessoas. Porque eu acredito que esse trabalho, ele é um trabalho muito amoroso. E se a gente não amar as pessoas e não querer o bem dessas pessoas e ver aquela árvore como se você a conhecesse trabalhando nela, não é o mesmo resultado. E eu faço isso com toda a minha alma. É muito prazeroso para mim, de verdade. Legal. E eu senti isso em você mesmo. Você faz com muito, muito, muito amor, muito carinho mesmo. Né? Foi bem leve, né? Foi uma delícia. Que Eu bom. achei que eu ia ficar embananada e eu adorei. É, você vê que fantástico. Mas a coisa flui. Bom demais, muito obrigada, tá? Eu agradeço a vocês dois, uma simpatia em duas pessoas maravilhosas e vai ser um prazer estar aqui de novo, se assim, Nossa, agradecemos. Claro. se assim for e vamos que vamos. Dizer mais alguma coisa? Eu acho que o pessoal deve estar pensando assim, todo convidado que vem, a Vanessa tem uma reclamação. Essa menina deve estar toda perebenta, gente. Mas porque cada coisa é uma coisa diferente da outra, aí você fica falando, vou tratar isso com ela, vou tratar isso com o outro, vou tratar isso... É tão legal, eu tô adorando conhecer essas áreas diferentes. Agradecer a todo mundo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Não esqueci. Tá vendo? Mas, eu tenho uma fala, é o seguinte, quem não percebe que tem problemas é porque não faz autoanálise. Porque se a pessoa se analisa, olha para dentro de si, a gente vai encontrar um monte de coisa, um monte de aresta para parar, né? Então eu sou muito falante também nesse ponto. Eu falo para todo mundo, todos meus defeitos, meus problemas, eu falo, eu tô embananado aqui, ali, desse mesmo jeito. Então, aí as pessoas acham que eu tenho mais problemas do que ela. Falam, não, é que eu me vejo mais, talvez, né? Então, não sou tão ruim assim também, né, gente? Mas enfim, então é isso, pessoal. Queria agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pela tua audiência. Como eu disse, já deixa aí os comentários, dá um joinha, como a Vanessa falou, se inscreve aqui no canal Rota Espiritual, que tem muito conteúdo top que nós vamos lançar nesse ano. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Até mais.